Mas, o Ronald, segundo a Polícia Federal, no dia 22 de janeiro de 21, mais de 2 anos, teria ocorrido a primeira tentativa de fraude. E o Cid teria pedido ajuda a um sargento para obter certificado de vacinação falso para a esposa dele, Cid. E o militar em questão, Luiz Marcos dos Reis, era integrante da ajudância de ordens, né? Lembrando que ele era o chefe da ajudância, ele era o ajudante geral de ordens, comandava toda a equipe de, essa expressão usada, ajudância, né? Em torno da presidência da República. E já falamos aqui, o ajudante de ordem, geralmente, ele acaba sendo, né, ao longo do tempo, o sujeito mais próximo do presidente. Ele está sempre ali, com aquela maletinha. Claro que, diferentemente do ajudante de ordens lá nos Estados Unidos, a maleta não tem o código de disparos de mísseis, né? Mas ele está sempre ali. É o mais próximo do presidente. E, em seguida, esse sargento teria recorrido ao auxílio de um sobrinho, que é médico, Farley Vinícius Alcântara, para realizar a empreitada. Isso em Goiás, na cidade de Cabeceiras. E o Vinícius teria dito, é o seguinte, vai haver um problema aqui, porque o Rio de Janeiro não recebeu esse lote de vacinas. Então, quando vocês tentarem um certificado no Rio de Janeiro, mas o que vai aparecer é uma vacina que não foi para o Rio, lote que não foi para o Rio, só para Goiás e para outros estados, mas não para o Rio, o sistema vai acusar essa divergência, foi a expressão que ele usou, divergência. E como o Cid nunca havia ido lá para Cabeceiras, em Goiás, e a Polícia Federal até procurou essa informação, e ele não havia ido, mas eles tentaram, não conseguiram, aí começaram a tentar no Rio de Janeiro. E agora, com o cartão de vacinação em mãos, porque ele consegue ir no Rio de Janeiro, e no dia 22 de novembro, o certificado foi emitido de forma fraudada e enviado pelo sargento para o celular do Cid. E o documento apontava que a esposa dele havia sido vacinada com 2 doses da Pfizer. Então, ele procurou o sargento Eduardo Crespo para conseguir completar o objetivo de inserir os dados falsos no sistema Conect SUS do Ministério da Saúde. E conseguiria, assim, obter o certificado. E, de acordo com o portal da Transparência, na época em questão, o sargento Eduardo Crespo estava lotado no Rio de Janeiro. E numa nova conversa, de novo, entre Crespo e Cid, foi mostrado que a preocupação lá atrás do Vinícius, daquele médico de Goiás, era procedente, porque eles não conseguiam, no computador, tem até um print aqui, que eu estou vendo no portal Terra, dizendo, o sistema não aceita, porque esse lote não veio para o Rio de Janeiro. Então eles partiram para outra operação, em outra cidade do Rio de Janeiro. E aí entra em campo Ailton Barros, militar de reserva, advogado, foi acionado para realizar uma nova tentativa de fraude, desta vez no Rio de Janeiro. E aí os investigadores indicam que foi o advogado que procurou o Marcelo Siciliano, ex-vereador, para resolver o impasse. E segundo a Polícia Federal, a mudança do local de emissão do certificado de vacinação de Goiás para o Rio foi o que levantou suspeitas e desencadeou as investigações. Então, quando entra em campo o Ailton Barros e a polícia passa depois a ter acesso às conversas entre Barros e o Cid, aí vem outras coisas, não é? Inclusive aquela frase solta do Ailton Barros, porque aí eles estavam preocupados, porque o Marcelo Siciliano foi um dos investigados lá pela morte da Marielle Franco. E aí vem aquela frase solta do Ailton Barros dizendo, não, eu sei quem matou a Marielle. E a frase solta fica ali. Eles não prosseguem no assunto. Mas entra depois uma conversa que obviamente agora passa a ser prioritária, principalmente em relação a esse militar, o ex-militar, está na reserva,
o ex-major do Exército Ailton Barros, hoje advogado, porque o Ailton Barros, em dezembro do ano passado, ele defende abertamente para o Mauro Cid um golpe militar, um golpe de Estado. E ele chega a dizer que o esquema teria de passar pelo Freire Gomes, então comandante do Exército, e ele diz para que ele faça o que tem de fazer. Isso aqui foi no dia 15 de dezembro. E o Freire, que assumiu o comando do Exército em março do ano passado, ficou até dezembro. E aí ele diz, se ele não aderir, o próprio Bolsonaro tem de se posicionar publicamente. E havia planos ali de não apenas de uma ação militar, mas até de qual unidade seria deslocada de Goiânia para Brasília para prender o Alexandre de Moraes. Não há, segundo o que a Polícia Federal já divulgou, não há resposta do Mauro. O Mauro não diz, você está louco, boa ideia, esquece isso, vamos nessa, não tem nada, não é? A resposta é o silêncio. Mas isso agora passa a ser prioritário nas conversas com o Ailton. Quem sabia disso, o que ele quis dizer, porque ele diz, há uma frase que ele diz, é o seguinte, entre hoje e amanhã, sexta-feira, se ele falou no dia 15 de dezembro, tem que continuar pressionando o Freire Gomes para que ele faça o que tem que fazer. Esse tem que continuar pressionando significa que já havia uma pressão. E como é que é isso? O comandante do Exército estava sofrendo uma pressão para um golpe e nada falou, não reagiu. Se não aderiu, também não mandou prender quem estava sugerindo. Então, a história do cartão de vacinação, que abre, aliás, uma outra possibilidade muito importante, e tomara não se confirme, mas que não pode ser descartada, de que essa invasão pode ter dado acesso, embora tenha sido uma invasão ali superficial no sistema, mas pode ter dado acesso a outros dados. Outros dados foram atacados, foram modificados, relativos ao Ministério da Saúde, em outras questões. Há muita coisa a ser investigada. Mas especificamente essa conversa entre o ex-major, hoje advogado, o Ailton, deixa eu pegar o sobrenome aqui, Ailton Barros, e o Mauro Cid, isso aí não pode ser tratado como um assunto marginal. Passa a ser um dos temas centrais dessa investigação toda, Ronald.